Tá certo. Meu nome é Gabriel, então. Eu sou R3 de Terapia Intensiva. Hoje eu vou apresentar o Journal Club de hoje. O Journal Club é desse artigo aqui, que é o AKIC 2. Foi um trial publicado no Lancet, é recente, é de abril de 2021. Professor, desculpa atrapalhar, mas a tela não está compartilhada. Voltar com alguns artigos e alguns trials antigos. Eu vou explicar bem rápido e alguns eu vou só citar, inclusive. Esse artigo é sobre quando é que a gente começa a terapia renal, fora aquelas indicações de urgência. É um tema que gera muita dúvida. Isso foi até tema da aula do André, então assim, não vou ficar repetindo muito, que teve esses trials, teve o ELEM, teve o AKIC 1 e também teve o START, que todos eles tentaram responder isso. Sendo que o AKIC 1 foi o que teve o maior início de diálise tardio. Assim, como eu vou falar do AKIC 2, então acho que faz sentido eu falar do 1, que eles têm alguma relação. Esse foi o AKIC 1, publicado também no New England, em 2016. Não. Eu tô brincando. Paciência. É paciência, meu anjo. Tá, quer que comece de novo? Não? Tá bom. Tá, pergunta então, basicamente, do AKIC 1, né? Eu vou fazer um pico rápido aqui. Quando é que você começa a terapia substitutiva renal num paciente IRA-CADIGO 3, basicamente? Sobre o AKIC 1, então, foi um estudo patrocinado, prospectivo, aberto, multicêntrico, randomizado, que envolveu 31 UTIs na França, de 2013 a 2016. Dos pacientes elegíveis, IRA-CADIGO 3, maior que 18 anos, em UTI com lesão renal aguda, recebendo ou droga vasoativa catecolamina, ou então ventilação mecânica, e de critérios de exclusão, urgência dialítica, importante, né? Assim, está bem estabelecido que um paciente com urgência dialítica tem urgência dialítica e a diálise não pode ser atrasada nesse caso. Não pode ser, né? Demorar mais. E importante aqui é um ureia maior do que 240. Aí esse aqui é o BAN, né? Do inglês, mas convertendo fica de 112 para 240. A conversão mais ou menos 2,14. Eu estou falando isso, esse critério de exclusão é importante, porque no AKIC 2 ele não vai existir. Só a definição de IRA-CADIGO 3 mesmo, vocês já sabem, mas eu coloquei aqui de didático mesmo. E urgência dialítica, né? Relembrando que ele considerou um potássio maior que 6, um pH menor que 7,15 no contexto de acidose metabólica, ou a depender também no contexto de acidose respiratória, mas isso ele explica melhor no suplemento, inclusive, e sobrecarga volêmica também. A intervenção precoce no AKIC 1 foi a terapia de substituição renal iniciada em até 6 horas dos critérios de randomização, e a tardia foi se houvesse urgência dialítica, ou uma ureia maior do que 240, ou se oligúria e anúria durasse maior do que 72 horas depois da randomização. O desfecho primário foi a mortalidade desde a data de randomização, os pacientes foram acompanhados por 60 dias. Foram 311 no grupo intervenção precoce e 308 no grupo intervenção tardia. O de precoce, eles iniciaram a diálise em torno de 3 horas, desde a randomização, e o tardio em torno de 57 horas. Mostrando aqui que não teve questão de mortalidade, não teve diferença significativa. Só que, assim, no caso que a gente já esperava, né, que quem começa a diálise mais tardio tem uma chance maior de não precisar de terapia substitutiva renal, em comparação com quem começa cedo. Então, você faz menos terapia de substituição renal nesses pacientes que começam mais tarde, e isso não tem diferença na mortalidade. E um desfecho secundário também interessante foi mais infecção associada a catéter no grupo intervenção precoce. Isso também ele viu que os pacientes que iniciaram a diálise tardia, que foram alocados no grupo de diálise tardia,
eles tinham mais chance de recuperar a função renal, de ter débito urinário, na verdade, mais cedo do que os pacientes que iniciaram precocemente. Então, assim, será que, na verdade, a gente iniciando a diálise muito cedo, a gente não está fazendo mais mal para esses pacientes? Mas tudo isso, assim, esse estudo basicamente mostrou que é seguro você começar a diálise de forma mais tardia, que foi basicamente o que já tinha na aula do André, então eu falei isso bem rápido mesmo. E por fim, o AKIC 2, que é o tema da minha apresentação, né? A pergunta dele é basicamente se uma estratégia de iniciação muito tardia de hemodiálise resulta em mais, na verdade, de terapia de substituição renal, resulta em mais dias livres sem diálise do que uma estratégia tardia. Então ele comparou agora a estratégia tardia com a muito tardia. Foi um estudo patrocinado, prospectivo, aberto, multicêntrico, randomizado, que envolveu 39 UTIs na França. De pacientes elegíveis, maior que 18 anos, em UTI com lesão renal aguda, recebendo ou tendo recebido ventilação mecânica, catecolaminas e iracadigo 3. Que é a mesma coisa do AKIC 1, isso não muda. Também pacientes que já tinham indicação de diálise de urgência antes de atingir os critérios para randomização não foram incluídos no estudo. Aí, lembrando, né, que os critérios foram os mesmos para iniciar a diálise tardia no AKIC e a randomização para 1. A de interessante aqui, perceba que a ureia é entre 240 e 300. No AKIC 1, paciente com a ureia maior que 240 já não era alocado na randomização, já ia para diálise direto. E realmente, assim, ele considerou nesse estudo que uma ureia maior que 300 é muita coisa, então ele também não incluiu nos grupos. Aí, no caso, a intervenção é uma estratégia muito tardia, que vai ser que você começa a terapia de substituição renal quando ele tiver urgência dialítica, ou quando a ureia estiver maior que a partir de 300. Nesse estudo, a duração de anúria não foi um critério para iniciar a diálise. E a estratégia tardia era aquela mesma era a tardia do AKIC 1, que era basicamente, quer dizer, era um pouco mais, né? O AKIC 1 era 6 horas, e esse aqui foram 12 horas após preencher os critérios de randomização. De desfecho primário, número de dias livres de terapia de substituição renal entre a randomização e o dia 28. E desfechos secundários, ele tem vários, mas talvez o mais importante, que eu vou mais falar, vai ser esse aqui: status vital na UTI e alta hospitalar no dia 28 e 60. Ele viu vários desfechos secundários. E foi feita análise pós-hoc para analisar o desfecho primário e a mortalidade no dia 60 também. Dos grupos, né? No final, a gente teve 137 que foram randomizados para o grupo de diálise tardia, que é o controle, e 141 que foram para o grupo de diálise mais tardia, né? Que seria a intervenção. Aí, ao todo, foram 278 pacientes incluídos. De análise estatística, ele viu com base no AKIC 1 que o número médio de dias livres de terapia de substituição renal esperado era de 17 dias, porque foi isso o do AKIC 1. Aí ele hipotetizou que uma estratégia mais tardia ainda aumentaria esse parâmetro para 21 dias. Aí ele considerando uma perda de 5% da amostra, o número total seria de 135 em cada grupo, com um poder de 80%. Só de estatística mesmo, né? A normalidade da distribuição da amostra foi analisada pelo teste de Shapiro-Wilk. Os dias livres de terapia de substituição renal foram expressos interquartil e comparados por meio do teste de Wilcoxon. Variáveis categóricas foram comparadas pelo Q² e pelo teste de Fischer, e as contínuas foram comparadas pelo teste de Student e pelo teste de Wilcoxon. A análise pós-hoc foi de fatores prognósticos envolvidos na mortalidade de 60 dias. Eles fizeram um modelo multivariado de regressão de Cox. Aí a análise foi feita... Isso aqui saiu do inglês, eu não corrigi, mas enfim. A análise foi feita pelo software R. Pelo R. De amostra. As amostras, tanto do grupo tardio quanto muito tardio, elas são bem parecidas. Não teve uma diferença importante entre elas, assim, um paciente, assim, todos graves, né, um SAPS de 73, 72 aqui, foi bem parecido mesmo. Aqui já são os resultados, acho que
cortou um pouco da tabela, mas aqui já são os resultados. A gente percebe, assim, que do desfecho primário de dias livres de terapia de substituição renal, não teve diferença estatística. Aí, no grupo tardio, foram, nos sobreviventes, né, foram 24, 24, e no grupo mais tardio foram 23. O tempo para... basicamente isso. De mais importante é esse aqui, o número de dias livres de terapia de substituição renal, e também a gente vê de mortalidade. A gente viu que mortalidade, tanto no dia 28 quanto no D60, foi, na verdade, bem parecido. Na verdade, no dia 28, assim, não tanto, e no dia 60, ele coloca que quase teve uma significância estatística, sendo que importante que morreu mais no grupo que você atrasou mais a hemodiálise. Mas de todas as outras complicações e desfechos primários que ele analisou, não teve significância estatística. Isso aqui é mais desfecho secundário também. Outros desfechos secundários eu acabei colocando todos. E talvez de mais importante também que ele coloca, quando ele faz a regressão multivariada para desfecho de mortalidade no dia 60, ele vê que, assim, ele coloca, assim, claro, assim, os pacientes com SAP3, assim, quem tem um SAP3 maior morre mais, de ventilação mecânica também, só que de importante ele coloca também que pacientes que você atrasou mais hemodiálise, eles morreram mais, quando ele fez a análise multivariada, a regressão multivariada. Basicamente isso. Esse artigo, assim, eu vou falar, minha impressão do artigo, ele coloca que os pacientes que... Deixa eu raciocinar só um pouco. Deu um branco agora. Assim, que na verdade esse artigo, ele coloca assim, ao contrário dos outros artigos, ele coloca a ureia como um critério se você vai iniciar a diálise ou não. Porque muitas vezes a gente fica na dúvida, o paciente está com ureia de 200, 230, 240, 300. Será que eu inicio a diálise ou não inicio? Aí esse artigo, assim, ele mostrou basicamente que o nível de ureia de 240, que foi o que ele colocou no grupo tardio, seria seguro, e já uma ureia a partir de 300, ele coloca que pode não ser seguro, por conta dessa regressão que ele fez, já pode ter algum malefício. Mas, assim, basicamente essa foi minha impressão. Aí, agora é de vocês. Tá, ele coloca que isso ele coloca assim, a regressão multivariada. Aí ele coloca que ele divide todos os fatores individuais. Aí ele coloca aqui, quando você atrasa mais a diálise, o SAPS-3 e ventilação mecânica, basicamente, que é o que tem diferença estatística. Paciente que fica mais em ventilação mecânica e SAPS-3, a gente já espera que ele morra mais. Isso aqui é uma tabela de mortalidade. Agora, esses pacientes que você atrasou mais hemodiálise, ele colocou que isso aqui foi um fator individual que contribuiu para a mortalidade. Em 60 dias. Deu para entender? Em verdade, essa é uma discussão até que a gente teve ontem ali, quer ver? O que o Hazard disse pra gente, mais ou menos, né? É um negócio tipo assim, se vocês têm uma curva... Olha, isso foi uma coisa, até eu tinha ficado de discutir com os R2, assim, posso mostrar uma coisa aqui, né? Antes de fazer esse desenho? Não tem nada a ver com o texto, mas tudo bem. Deixa eu só compartilhar a tela inteira, para aparecer para o pessoal. Bom, gente, você já deve ter discutido, principalmente lá no INCOR,
do estudo. O primeiro estudo de dispositivo de assistência ventricular. Esquerda. Alguém lembra o nome? Vou carregar isso aqui para 2004. Não é o CardioWest. O CardioWest é coração total, né? Dispositivo esquerdo. REMET, chama isso tudo. Esse aqui, ó. REMET. Eu queria mostrar o REMET, porque o REMET ele tem algumas características do tempo que ele foi. Mas isso aqui, ó. Um dispositivo de assistência esquerda pulsátil, tá? Olha essa curva de sobrevida que interessante. Se eu perguntar para vocês, qual foi a mortalidade em 30 meses? É mesmo, igual. Qual foi a sobrevida? A sobrevida dos pacientes que usaram assistência foi melhor, não foi? Então, mortalidade é diferente de sobrevida. Um conceito, tá? Então, quando você interage com o tempo, aquele número hazard está dizendo isso. Se você pegar um período fixo de tempo, por exemplo, assim, sei lá, 2 anos, a mortalidade pode ser igual nos dois grupos, é o que pode acontecer aqui. Só que aqui já não foi diferente desde o hazard, né? Então, o tempo livre de terapia substitutiva foi igual nos dois grupos, que era a pergunta primária. E aí vem a... eu ia fazer esse desenho, isso é basicamente isso aí, tá? Vocês lembram do estudo de cuidados paliativos em câncer de pulmão? A curva é exatamente igual. 2 anos está todo mundo morto, mas quem recebe cuidado paliativo tem a sobrevida maior, tá? Então, mortalidade e sobrevida não são a mesma coisa, tá bom? E aqui ele está falando de sobrevida. Eu esqueci o nosso. Está falando de tempo livre de terapia substitutiva. Ah, não, aquele na secundária, o pós-outro lado da mortalidade. Na mortalidade. Só que ele colocou mortalidade como produto final e assim, desculpa, tanto no tempo livre quanto no hazard para a mortalidade, eles são absolutamente iguais, né? Mesmo corrigindo para o SAPS é bem alto dos índices, né? Bom, então, só desculpa, vamos lá, gente. O que vocês acham dessa pergunta? Faz parte do nosso dia a dia, né? Atualmente a gente está vendo bem relevante, né? A gente fica nesse limbo aí. Isso em cima da esperança que eles vão ficar do outro. Uma característica da cultura para foi desenhado para mostrar que realiza mais tarde no menos. Quer dizer, que quanto mais tarde de anos, era melhor para todos. E ele não conseguiu mostrar isso. Mas ele mostrou que é uma coisa. E acaba sendo mais barato do que realiza menos. Certamente, que realiza menos. E realiza menos que realiza tarde. Tem que dar atenção. O 2 era sobre assim. Bom, se você vai deixar para realizar tarde, se você já vai realizar muito tarde, a gente vai realizar menos, né? Não vai dar sugestão. Essa característica é tempo livre de terapia substitutiva. Para iniciar essa variável, todo permanece tarde. E era isso, essa foi a pergunta, a variável de desfecho. É exatamente igual a essa variável positiva. Você fala coisa, você fala assim, mas se todo mundo sobreviver, todo mundo que momento de terapia, todo mundo que sobreviveu, realizou 20 dias, fala assim,
Assim, pensar isso, pensa assim, no final, no estado final. Um dia eles um dia só, não vão mais. Um dia ainda mais, sobrevive mais. Isso é um desfecho todo. Utilização mecânica começar a se entender isso. Assim, se todo mundo morre em primeiro dia de segundo, e todo mundo mora 20 dias de segundo, eu pegar assim, tempo e situação certa. Então, assim, quanto mais tempo tem que ser lá, melhor para ele. Então, vamos tornar uma limitação. Mas o raciocínio é esse mesmo. Uma variedade de tempo livre, suporte, ela foi criada para isso. O problema é como você coloca essa atividade. E foi estudado uma período de 27 dias, isso dá uma facilidade. Seja competitivo, forte e estudação. Então, por isso que ele usou o modelo de competitivo. O modelo competitivo, eu vou apresentar isso com vocês. O modelo competitivo serve para isso. Você pega os textos que são binários e como esse meio caminho. Você tem que arquitetor, você tem que paquete, você tem que estômago. Então, você sempre uma coisa que a gente mostra primeiro, a gente tem a disposição científica para as outras posso falar isso, sabe? Só que aqui tudo certo. Por um lado, ficar mais fácil. Por quê? Para tirar mais tempo de vida, mais tempo de exposição, tiveram mais oportunidade de tocar. Quando você corrige por experiência competitiva, é o tempo livre e o tempo corrigido das experiências competitivas. Você acha que tem tudo a ver, né? Você está contigo, está segurando um pouco, não dá para você estar mais. Mas você é mais antes. E assim, para dar um comentário hoje mesmo, assim, pegar os 13 estudos fundamentais de terapia substitutiva, os mais modernos, fala muito moderno, fala de ideia, aplicar, aí eles falam. Mas, nós estamos cada um dos três de qualidade sempre é. Acho que prática. Nossa, isso faz muito sentido agora, isso aí é uma coisa que já deve ter. Se isso é legal, você joga essa coisa que foi errado. Está muito louco, é verdade. Não. Não, o aqui que um realmente eu tinha que. Não, o um foi de 2013 a 2016. Esse aqui eu tinha que ver, posso até abrir o suplemento para ver, mas eu tinha até que ver isso. Mas foi um pouco antes. Mas ele não fala de paciente com Covid, não. Acredito que não. Quer que eu abra para ver a data? Pode ter certeza que o Covid. Onde você tá vendo? Não, 113, 115. Ah, embaixo. Ah, tá. Você pode fazer quando você vai subir o seu projeto para situações de gasto, em geral, idade, em geral, urgência, em geral, SAPs.
colocar uma frase assim, mais coisas que parecem mais coisas, oportunidade, mas você pode corrigir por isso. Depois que saiu, eu vou fazer. Na verdade, é que a regressão logística, vou pegar a regressão logística, é uma regressão logística que você faz, tá? Só se falar isso já responde. Na regressão logística você pode ajustar ou corrigir. As coisas que você quiser. Aqui você corrige para os desfechos primário para as diferenças de base. Então, como variável independente, pode colocar aqui proteína ou concentrado de grupo, concentrado de grupo, E a sua opinião pessoal, você acha que está sendo feliz? É válido ou não é válido? corrigir. Alguns estão fazendo, né? Corrigir. Olha só, você fala dos resultados também. Pode você colocar qual que você escreveu nas estatísticas? Minha? Principalmente, o que vocês acham dessas coisas? Tem algumas coisas que a gente já falou sobre teste de normalidade. Nós falamos da probabilidade de encontrar um determinado indivíduo de acordo com o que tiver ouvido durante esse serviço. São dois testes que nós usamos, um de vodka, e esse já foi assim, só uma coisa, isso é besteira, funciona na vida. Para incluir para amostras de 25 pessoas. O que é isso? Para você usar como automático. Se eu falo disso, a pessoa não ia mas talvez correto. Então, ele tão grande, tanto faz que você vai usar, se vai usar, isso é só besteira. Estou dizendo isso porque dependendo de vocês pegarem as leis, se a pessoa pegar um revisor chato, ele vai falar isso. E o revisor é chato. Exatamente, ele está por isso. Então, dá para fazer diferente. Acho que dá. É considerar 70% do pH, tá, em geral, bom, e os resultados? Então, já falou da primária, falou do grupo comparador. Separaram de grupo de abuso. Eles separaram, no suplemento, eles separaram um grupo de anúrio ligúria para o grupo de ureia. Separaram. Eu posso, quer que eu abra aqui? Para ver? Mas essa história da ureia é interessante, né? Hoje a gente tem um paciente lá na UGS que está com 330 de ureia. Ah, tá pareado na cor, gente. Tem uma 360. Ah, você pode deixar uma declaração da ureia? Eu vou dar uma pergunta. Não vai dar a história da ureia? Diga. Não vai comprar, não. Tipo, assim, quanto isso acha? A gente vê que tem paciente já tá com
passa mais impacto. Tem um número que eu tenho que assim, é porque a partir desse número vai ser demais, esse que não fica. Olha, eu não sei se tem resposta para isso, Flávio. Só que assim, a maior parte dos doentes que estão com 300, 360, 400 de ureia já tem vários motivos para estarem confusos, não só a ureia. Né? Assim, a própria doença é uma delas. Né? Eu tive um paciente que estava com ureia de 210. Pronto, essas coisas, né? E ele não andou nada. Fez EEG, fez tomo, fez isso, fez tudo. E o EEG era tóxico metabólico. Não parecia muito que era daqueles 210, 210. Aí eu saí. Então, assim, mas muito provavelmente o que estava fazendo ele ficar confuso, provavelmente era o que estava fazendo a ureia ficar alta, que é a causa da disfunção renal. É isso. Ficou igual, tá certo. Tá certo. Foi besteira minha, então. Bom, enfim, gente, assim, aparentemente assim, olha, quando você coloca, eles tiveram, acho que em torno de quase 20 desfechos secundários. Quando você tem um número tão grande de desfechos secundários, é aquela coisa, você vai testando, a chance de achar alguma coisa positiva sempre existe. Lembrar que isso é sempre só para levantar a ideia, não é para usar aquilo no dia a dia. Mas mesmo assim, eles não acharam nenhuma. Eu acho que esse é um dado importante para o dia a dia. Mas, enfim. Eu só tive uma dúvida naquela tabela que estava lá no slide. Eu coloco que ali, a segundo grau, então, número de pacientes que talvez receberam ele, isso aí, então os pacientes que morreram antes de receber. Tem uma chance de ser, porque é um desfecho competitivo também. Né? Porque assim, se eles tiraram que morreu antes e etc., só os que sobreviveram, isso deu uma data 20% a menos, né? Perfeito. Cara, isso acho que está valendo, né? Isso é uma coisa, acho que existe uma chance de você não dialisar o dente mesmo esperando um pouco mais. Mas existe a chance de ele morrer também, e isso ser explicado por ter morrido antes. Pode ser por isso quando você usa os dentes free, né? Ó, esse negócio de ureia, eu estou falando dos estudos mais modernos, ou não usaram ureia, só o Akik, mas porque eles tinham essa premissa de que talvez não dialisar fosse melhor. E talvez não seja tanto verdade assim. Só lembrar que lá no primeiro estudo quase randomizado de diálise precoce tardia, os dentes chegavam a 500 de ureia, que foi no navio hospital dos norte-americanos no Vietnã. E assim, eles compararam que eles dialisaram entre 200 e 300 de ureia e quem dialisaram ou não dialisaram, né, batiam em 450 e 500 de ureia, e morreu mais quem ficou lá para o final. Eu acho que isso assim, só reforça um pouco aí que talvez seja né, mortalidade, não mortalidade, mas tenha mais intercorrências quando muito precoce e mais intercorrências quando muito tardio. Mas que não existe um número mágico ali. Acho que essa história de você colocar 240, 300 de ureia é bem interessante. Enfim, você tem um dente com 350, 330 de ureia, o cara está urinando, está melhorando da doença, é uma coisa, né? Você tem um dente com 330 de ureia, só que o cara está ainda piorando, está mais espineico, subindo FO2, ficando ligúrico, é outra história. Eu acho que aí é cada doente. Mas é um estudo que acho que traz mais dados para a gente pensar beira-leito mesmo. Mas assim, não é nenhum pecado deixar os dentes com ureia acima de 250, 300. Às vezes a gente é trucidado por causa disso. Bom. O que acontece com eles que eles acabam comendo mais? Cara, não sei. Quais doentes que morrem mais se diz Então, ele coloca na discussão, até podia ter colocado melhor discussão, mas ele coloca que é porque, ele coloca assim, ele é meio vago, assim, acúmulo de toxinas urêmicas, que chega a um certo nível que faria mais mal, mas assim, ele coloca simplesmente acúmulo de toxinas, mas ele não discorre muito.
Chegou sim. Deixa eu ver aqui. Um dos. Esse é a bobina. Tem. Né, não teve diferença. Eu coloco também. Ele analisou tudo que ele podia, quase, né? Será que essa quantidade de variáveis também é uma coisa justamente para tentar encontrar uma resposta do governo? São variáveis que eles queriam respostas também, né? Que eles falam, o raciocínio é de essas respostas. Aí o molde do leite que teve no café de experimento deu certo. Só pensa. Ah, não parece. Talvez gostaria de ter um pouquinho do time, do ideal, os prédios vão ir tateando no começo desse time aqui, da vila do negócio, e parece que a gente está começando a tatear mais para o final dessa linha, né? Tudo talvez ideal para um pouco mais tardio demais. Talvez a gente esteja começando a incluir mais ou menos um caminho. Será que essa é mais ou menos a sua impressão também? Ou você acha que talvez dá mais espaço para deixar mais tardio? O nosso ciclo de diários e marcha, e assim, nós temos cuidado com os momentos para se crescer, delas se associar. Vamos procurar essa resposta para a momento certo. É um negócio assim, olha, não é para cá, não é para cá. Professor, vocês estão me ouvindo? Eu acho que assim, agora, se começar a correr da prática, a gente vai perguntar assim, a certo funciona assim. Eu acho que é certo, funciona assim. Eu acho que a pessoa tem que criar um. Como é que chega nesse ponto? Óbvio que a gente não é necessário, mas
Gente, alguém tem alguma colocação? Vamos lá, né? Obrigado. Entendi? Nossa, foi horrível. Ah, não. Demais. Bom, gente, tchau pra vocês, hein?